Primeiramente, olá, espero que estejam todos bem. E hoje, no segundo episódio da nossa série, trataremos sobre qual será o esquema dela. Mas, antes de tudo, devemos tratar sobre uma palavra, conceito, pois, para o homem relativista moderno, conceituar algo é uma coisa abismal, que nós sabemos que é claramente mentira, pois, quando ele diz que tudo é subjetivo, ele afirma aí um conceito universal, uma verdade absoluta. Para os que não entenderam, comparemos um progressista com um conservador. O progressista diz que todas as verdades valem a pena, que toda conduta sexual é válida, contanto que agrade o indivíduo. Claro, em todos os outros prazeres também. Mas, quando o conservador diz para ele que a conduta sexual progressista é errada, ele fica com raiva e xinga e tenta proibir o conservador de publicar suas ideias. Ou seja, aquele progressista que inicia sua fala de maneira subjetiva, por fim, tem uma atitude concreta, uma atitude objetiva, uma atitude absoluta. Acredito que deva ter dado para entender. E, na parte do conceito, nós temos uma instituição que há 2000 anos tem clamado para si a verdade infalível, ou seja, a Igreja Católica. A Igreja Católica que, nesses 20 séculos, afirma categoricamente ter sobre si as verdades essenciais sobre moral, todos os aspectos fundamentais do homem, por assim dizer. E claro, devido a isso, nasceriam durante a história várias oposições a essa instituição. E essas oposições, geralmente, são as heresias, as quais podem ser o ebionismo, que é uma judaização do cristianismo, o arianismo, o pelagianismo, semipelagianismo, monotelismo e por aí vai. E essas heresias desejavam cooptar esse corpo único da igreja, que adveio dos apóstolos, pois, como todos sabemos, os apóstolos instituídos por Cristo têm discípulos, e esses discípulos são os bispos que sucedem esses apóstolos, e sobre esses bispos é onde a heresia ataca, tentando cooptar toda a igreja e imaculá-la, fecundá-la do erro. E nessa série trataremos de 5 grandes heresias. A primeira sendo o arianismo, que seria uma cooptação, seria uma heresia cristológica que inocula no âmago da fé um erro sobre a encarnação. Ou seja, Cristo não é Deus, e ele não sendo Deus, não haveria cristianismo e Europa como temos hoje. Basicamente, o cristianismo tenderia para um islamismo, já que Cristo tornaria-se apenas um profeta, e a Santíssima Trindade seria destruída. Segundo, o islamismo que acabei de dizer, e pontuaremos porque o islamismo é, na realidade, uma heresia externa à igreja, que nasce fora do território cristão e, daí, tenta subjugar toda a sociedade cristã. E na terceira parte, trataremos sobre os albigenses, que são um grupo de heresias, né, os cátaros, heresias gnósticas, que, como um câncer, crescem no corpo da igreja, semeando a falsa doutrina, a doutrina de que o bem é representado por um Deus e o mal também. Ou seja, para os cátaros albigenses não existe apenas a bondade, mas o mal, e o mal será para eles o Deus do Antigo Testamento. E claro, nós também podemos dizer que
A relação básica que eles possuem é de que o Deus mau criou a matéria e o Deus bom criou o espírito. No quarto episódio, em quarta parte, na realidade, trataremos sobre o protestantismo, que é uma negação pertinaz e contínua da unidade da Igreja, não dos seus dogmas, dos seus conceitos teológicos, mas da unidade da existência de uma Igreja física universal. Ou seja, para um protestante, deixa eu reformular, para o protestantismo, um anglicano aceitará o testemunho de Jeová, pois para eles o que importa não é a divisão teológica, que é fundamental, mas sim a ausência da unidade. Ou seja, o protestantismo é o subjetivismo da religião ao indivíduo, é a religião do homem, não a religião de Deus. E na última parte, no último episódio, trataremos sobre essa heresia, essa amálgama de heresias que compõe o mundo moderno, que claro, São Pio X chamará de síntese de todas as heresias, o modernismo, mas que hoje, no século XXI, sabemos que ela aumentou, diversificou-se de várias maneiras. Acredito que seja só isso. Desejo que todos fiquem bem na paz de Deus e até